as duas mortes do homem, parte 2. Nós fomos interrompidos aí, mas vamos prosseguir na segunda parte. Então, na última fala minha aqui, eu peço que você acompanhe por parte, para você entender. Então, o dia 7º foi o dia da contemplação de Deus, foi o dia que Deus, ele olhou e contemplou a criação feita por meio do verbo, do Filho. Ah, você não entende isso, que o Filho já existia. Ele não existia de forma encarnada, mas ele já existia junto ao Pai. Foi por meio do Filho que toda a criação foi formada. É isto mesmo, foi por meio do Filho, do Cristo, conhecido por nós como Cristo, glorificado. Então, abençoados, o Filho formou tudo e o Pai viu toda a criação e ele contemplou, ele se alegrou de tudo perfeito. Então, a representação do 7º dia, ou do sábado, que os hebreus guardavam como lei, estava inspirada e apoiada, aquela imagem no Filho, naquilo que o Filho iria fazer, trazer de volta essa criação perfeita. É justamente isso. Quando se falava de guardar o sábado, o 7º dia, estava falando da renovação ou da reparação, o quê? Do pecado adeano ou adâmico. Então o segundo Adão iria reparar os erros do primeiro Adão. Então por isso que tinha que ser lembrado, né? Tinha que ser reverenciado o sábado como dia do Senhor, da contemplação, da gratidão a Deus por tudo que ele fez, esperando, era como se fosse uma esperança que eles estavam confessando de uma renovação, de uma reparação, do está consumado, que foi dito na cruz. Está reparado tudo de novo. Então o sábado, ele foi aplicado ao homem na criação, a guarda do sábado, como retratação daquilo que Deus iria fazer lá na frente, após o madeiro. A renovação de tudo. Como João, o Apocalipse, disse, vi novo céu e nova terra. Então o estado de condenação que o primeiro Adão da criação ele cometeu, seria reparado pelo segundo Adão. Você está entendendo? Então por isso é que o sábado era guardado, era feita uma circuncisão que Deus começou por meio de Abraão, né? A sua família, os seus servos, tudo tinha que queriam viver como propriedade de Deus, tinha que ser circuncidado. Essa circuncisão está apontada no Filho. Essa circuncisão é o sinal da aceitação de Deus, de ser propriedade de Deus. E essa circuncisão, ela é feita agora do lado de dentro. Quando ouvimos as palavras de Deus, Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que vai acontecer? Meu Pai o amará, eu também o amarei, viveremos para ele e faremos nele morada. Então, a pessoa é abraçada a partir dessa circuncisão da aceitação da palavra do Pai. Ela é abraçada como o povo, o povo abraâmico, né, os servos, as mulheres, tudo de Abraão, as propriedades, era abraçada como propriedade de Deus. Assim como o povo de Israel foi abraçado, protegido como propriedade de Deus. Deus até matou vidas pagãs por causa de preservar, de guardar o povo de Israel, que era muito mais importante para ele, porque existia um pacto, uma aliança, por meio da circuncisão e obediência a Deus. Então, o sábado foi uma forma de mostrar essa circuncisão do lado de dentro, da aceitação das verdades divinas. Agora, esse sábado foi cumprido em Cristo, então não precisamos mais guardar o sábado, porque esse sábado já veio, já foi cumprido. Então Cristo já reparou tudo. Então essa contemplação de Deus
foi entregue. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Está consumado, já reparei tudo. Então agora Deus já tem tudo de volta, com o olhar ao homem, sem a primeira condenação. Sem a condenação, Adriana, sem a separação da comunhão. Então não existe hoje uma separação da comunhão entre o homem e Deus e o homem. Só quem pode fazer essa separação somos nós mesmos, por uma vida carnal de pecado. Essa separação pode ser trazida de volta quando eu vivo uma vida de pecado, de carnalidade. Então, agora, por causa dessa conduta, eu posso ser levado à segunda morte, dita por Jesus e lá no livro de Apocalipse, né? Tem muitos livros aí que relatam isso. Então, no sétimo dia Deus fez a contemplação de tudo e descansou. Por isso que o número do homem é 6. No livro do Apocalipse, mostra o espírito do anticristo é representado por 666. Isto é, o diabo. Quer dizer, o diabo encarnado. Então, 666 está falando do diabo encarnado, de quando o homem desobedeceu a Deus. Quando o Satanás, o Satã, ele deu entrada, ele passou a existir, foi gerado pelo homem. O espírito opositor daquele querubem. Então, ali está falando que ele se encarnou. E quando ele se encarnou, ele tomou domínio sobre o homem. Então, lá no livro de Lucas 4, eu viro e mexo, estou sempre trazendo essa palavra para ver se desperta no entendimento de alguns irmãos. Lucas 4, no verso 5 a 8, após a tentação do pão, então o diabo, verso 5 em diante, 5 a 8, o diabo, levando a um monte, a um alto monte, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem recebeu? Adão entregou ao ser que ele gerou na oposição. Esse espírito querubem foi transformado em um ser maligno. Esse poder foi transformado em um ser maligno. Esse espírito querubem foi transformado em um ser maligno. Portanto, se tu me adorar, de tudo será teu. Então ele gerou Adão e a sua mulher, por aquele espírito querubem nele, sendo levado, sendo conduzido à desobediência, eles geraram um ser espiritual, sim. E diz aqui, ó: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Ó, o diabo, levando a um monte muito alto, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo, que quem dominava era Adão e a sua mulher. E disse o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, que foi que Adão perdeu, porque a mim me foi entregue. Eles geraram. Vê lá que no questionamento de Deus ao homem e à mulher, eles vão acusando. O homem diz: a mulher que tu me deste. E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Quando ela diz que foi a serpente, ela passa essa autoridade, essa acusação, ela passa a autoridade para Satanás. E dar-te-ei a ti este poder, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, então agora esse ser maligno, ele se assenta como Deus, ele pede adoração. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás. Então Jesus revela quem é que estava atuando sobre a mente dele. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui não é a carne do homem, literalmente, como alguns irmãos nossos ensinam aí. Não, irmão, Satanás é a carne do homem. Satanás é a carne do homem. Bruta interpretação literal em considerar que Satanás é a carne do homem. Eles estão crentes que estão certos, mas estão errando, escorregando na maionese. Por quê? Porque não pode ser a carne do homem,
Porque, primeiro que diz que Jesus, estando no deserto em jejum, após 40 dias, chegando 40 dias, aproximou-se dele o diabo. Ora, se aproximou-se, então é que veio para junto dele. Eles estão pregando e anunciando um Jesus Gasparzinho. Parece que Jesus foi lá para o deserto como espírito. Eles estão negando, estão falando justamente aquilo que Paulo condenou. Se alguém nega que Jesus não veio em carne, seja anátema. Considerem o quê? Amaldiçoado este evangelho. Se alguém prega a vocês um evangelho que diz que Jesus veio em carne, Jesus não veio em carne, considerem maldito esse ensino. Então seja anátema. Então eles estão ensinando que Jesus no deserto não estava de forma humana, mas estava como espírito no deserto. Porque a palavra diz que, chegado 40 dias, aproximou-se dele o diabo. O diabo é o quê? Nada mais é do que uma instigação por meio da carne do homem, de um ser maligno. Instigação de um ser maligno por meio da carne do homem. Então esse diabo, ele é confessado por Jesus aqui no verso 8 de Lucas, capítulo 4. Jesus, ele mostra quem estava instigando a carne dele. Ah, tem mais. Tem mais. Vamos prosseguir aqui em Lucas, porque nós vamos fazer cair por terra toda essa mentira, esse engano que está sendo ensinado aí em graça. Agora observa bem, para o diabo ser a carne do homem de forma literal, como eles ensinam, eles têm que explicar para nós como é que esse diabo que estava lá longe no deserto, que andar no deserto não é fácil, ele já estava com fome, não tinha força mais para caminhar, ele já estava com fome, já tinham passado 40 dias, como é que Jesus veio tão rápido do deserto até a este monte que estava distante? Ele ainda subiu um monte tão alto para ver todos os reinos do mundo. Explica para nós, você ensinador em graça aí, sabidão, explica para nós como que Jesus subiu este monte tão alto, estando fraco, com fome. Ele andou ainda em um lugar tão distante, ainda fez o regresso para ir para o monte, ainda subiu o monte ainda, tão alto. E tem mais. Ele subiu o monte, depois, na outra tentação, ele desce do monte e ele ainda vai para Jerusalém. Oh, abençoado! Como é que Jesus conseguiu fazer isso já estando fraco? Ia a um lugar tão distante, sair do deserto e subir um monte, e depois, para ver todos os reinos do mundo que foi mostrado a ele, e depois ele ainda desce e ainda caminha tudo aquilo e volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Ora, e depois ele vai voltar de novo para o deserto. Explica para nós isso, ou você, ensinador em graça aí, sabe não? Explica para nós como é que a carne de Jesus, você diz que o diabo aqui é a carne, como é que a carne de Jesus foi tão forte para ele fazer tudo isso? Ele estava para lá e para cá, caminhando para lá e para cá. Como é que a carne dele, e olha mais, a carne dele levava ele e fazia essa trapaça, tentando ele. E disse aqui, ó, dar-te-ei a ti, Lucas 4, 6, dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Aí Jesus, quando ele quis se colocar, fazer essa barganha com Jesus, de levar Jesus a cometer o mesmo pecado que Adão, que é dominação, que é poder ser igual a Deus, então vê aqui que ele faz Jesus olhar e querer ser igual a Deus. Então, aqui Jesus então mostra para ele que não quer, não vai se sujeitar. Ele diz assim, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem é que desejou ser igual a Deus? O anjo querubim. Então, a mesma tentação que veio sobre o anjo querubim, no corpo adâmico, veio sobre Jesus. Veio sobre o segundo Adão. E Jesus responde assim, vai para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Satanás foi gerado a partir do desejo maligno que houve em Adão.
por meio do anjo querubim. E ele disse, vai para trás de mim, Satanás. Ó, Satanás, opositor, espírito, desejo opositor. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou, verso 9, levou também a Jerusalém. Opa, Jesus, aqui não está dizendo que ele foi, mas diz que ele foi levado. Quem é que está levando Jesus? Ele foi de avião, de jatinho, para ir tão rápido assim? Levou Jesus como, meu amado, minha amada irmã? Levou aqui, ó, na mente. Pela mente enfraquecida, o ser espiritual que recebeu o poder de dominar a mente do homem, de se alimentar do pó após o pecado, legalidade. Então agora ele vem tentar Jesus na mente. Levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo. Jesus não foi a Jerusalém, mas ele, numa miragem, ele se vê de forma real no pináculo do templo, lá em cima, lá na parte alta do templo. E pôs sobre o pináculo do templo, que é o lugar mais alto, e disse, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Então ele usa o quê? A palavra filho de Deus. Por quê? Adão deixou de ser filho de Deus. Adão deixou de ser filho de Deus. Porque ele se separou, ele morreu, ele foi tirado da comunhão. O filho vive na comunhão com o pai. Então, Jesus, como no batismo, ele viu e assistiu o testemunho de Deus, quando Jesus se submeteu a ser batizado e a cumprir a lei, ele se propôs isso, a advogar pela criação que estava caída. Então agora, quando Deus falou assim, Deus teve prazer no filho e falou, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Satanás ouviu isso e então ele vem agora dizer, se tu és filho de Deus o tempo todo, se tu és filho de Deus, ele usa essa palavra da exaltação de Deus para tentar ludibriar Jesus, levando ele à exaltação, à soberba de querer se mostrar filho de Deus. Então, Adão foi corrompido por causa disso, da soberba, Então, a palavra se tu és filho de Deus é incitação à soberba do homem. Levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Aí ele usa agora a própria palavra, porque ele vê que Jesus vai pelo que está escrito. Ele usa a palavra e diz, vai, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guarde e que te sustente nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Vê que ele usa a palavra, por quê? Porque ele foi um espírito querubim, ali é um espírito querubim apagado, caído, um espírito caído. Então conhece a palavra. E Jesus disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus usa uma palavra dos 10 mandamentos. Ele diz, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, meus irmãos ensinadores em graça que ensina o diabo como a carne do homem, explica isso para nós. Lá no início diz que o diabo se aproximou. E aqui depois ele pega Jesus e leva para lá, ele diz que é a carne do homem, que vai lá para o alto monte, estando no deserto vai para o alto monte, depois volta para o deserto de novo, depois vai para o templo de Jerusalém, fica lá em cima, e depois que ele não consegue nada, diz a palavra aqui no verso 13, Lucas 4, diz assim, e acabado o diabo, ou a incitação sobre a carne do homem, a incitação do ser espiritual sobre a carne do homem, acabado o diabo toda a incitação ou a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então você, meu amado, minha amada ensinadora em graça aí, você que aceita esses ensinos, você está dizendo que Jesus estava em espírito no deserto? Que ele não foi tentado de forma humana? Ele estava trapaceando, ele estava em espírito, de forma espiritual no deserto, só fora do corpo? E está dizendo que agora o diabo deixou ele. Então aqui está dizendo que Jesus agora
perdeu o corpo, virou Gasparzinho e virou fumaça e subiu. Aqui está dizendo que o diabo, acabado toda a tentação, o deixou, se ausentou. Então o corpo já não existe mais ali. É isso que você está ensinando? Ou é isso que você, meu irmão, minha irmã, está aceitando nesses ensinos em graça? Que Jesus saiu do corpo. Que Jesus saiu do corpo. Que está dizendo que ausentou-se dele. Se o diabo é a carne, então Jesus deixou o corpo. Ele fez trapaça porque ele foi espírito. Ele não estava com o corpo. Mas depois diz que, passado 40 dias, o corpo veio para ele. Ele entrou no corpo. Ele incorporou. Faz igual centro espírita. Ele incorporou para ser tentado. Depois que ele passou toda a tentação, então o espírito saiu do corpo. Opa! Espiritismo ensinado em graça, numa interpretação literal, em que Jesus vem como Gasparzinho, como espírito, entra no corpo após 40 dias e então é tentado. E então Jesus, naquele corpo, ele é levado para lá, é levado para cá, isso andando. Ele vai andando, vai para o alto monte, vai para o pináculo do templo, depois o espírito de Jesus sai do corpo. Sai do corpo. E então, isso é espiritismo ensinado em graça, meu irmão. Então, acabado o diabo toda a tentação, Lucas 4,13, ausentou-se dele por algum tempo. Então quer dizer que o diabo, ou aquela incitação do ser espiritual, não se terminaria, mas que ele iria tentar Jesus em outro tempo. Opa! Canal Luzes da Graça, trazendo a verdadeira revelação da palavra do Pai a você. Sem mistura, sem trapaça. Então o diabo, quer dizer que o diabo ele não tenta a carne do homem a todo tempo, não, irmão Paulo? O diabo tentou Jesus por meio dos discípulos, por meio dos fariseus, dos saduceus que queriam apedrejar Jesus. Quando se rebelavam contra Jesus, quando murmuravam, quando falava mal, chamou Jesus de comilão, de beberrão. Usou Judas Iscariotes para poder trair Jesus. Isso é o diabo. Jesus falou: um de vós é o diabo, ou está sendo influenciado por uma força espiritual. Está entregando o coração ao diabo, está sendo servo do diabo, que era Judas Iscariotes. Ser o diabo é estar entregando o coração ou ser usado por uma força espiritual, que era Satã. Pedro também, Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás, quando Pedro fez oposição ao fato de Jesus morrer na cruz. O que Jesus estava dizendo? Que quem estava usando Pedro ali naquele momento era um ser espiritual. Ora, Pedro, antes disso, foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, que revelou a ele quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi louvado por Jesus. Só que passado algum tempo, quando Jesus falou de morrer na cruz, agora quem usa Pedro? O ser espiritual Satanás. É muito fácil de compreender isso, mas parece que nossos irmãos em graça, ensinadores aí, eles não querem largar sua tese, que já começaram erroneamente, e para sustentarem a sua tese, eles vão até o final. Com essa mentira da não existência do ser espiritual Satanás. Não existe mais, mas já existiu. Hoje existem demônios atuando, que são representações dele. Então, abençoados, vamos agora prosseguir no estudo. Nós fizemos essa volta aí. Então, o homem, o meia-meia, isto é, o diabo, é a representação do diabo encarnado, ou atuando por meio do homem. Deus não se encarnou no Filho. A palavra de Deus foi chamada de Deus Emanuel, porque lá João, no Evangelho de João, diz que o verbo se fez carne, ele se encarnou e habitou entre nós. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o espírito do anticristo,
que é chamado representado pelo 666, que é o número do homem. O 6 foi o 6º dia que o homem foi formado. Então, agora o 666 é o espírito da representação do homem carnal, o homem opositor diante de Deus, que luta contra a vontade de Deus. O homem do pecado, né? Pois 6 é igual espírito. Ó, 6 é igual espírito. 6 é igual a alma. 6 é igual corpo. Então, 6, 6, 6. Trindade, ó. 6, 6, 6. Corpo, alma e espírito. Então, 6, 6, 6. Um homem, o que? Tomado de corpo, alma e espírito, sendo usado por Satanás. Então está falando da legalidade que o espírito do anticristo, que o ser Satanás, teria de se encarnar, como Cristo também se encarnou, como Deus se encarnou por meio do Filho. Então ele teria essa legalidade em determinado tempo, né, Satanás? Então 666, ele iria se encarnar como o próprio Filho de Deus. Encarnou, né, na natureza humana, mostrando o homem entregue ao mal, um homem totalmente entregue ao mal, a Satanás. A vida na criação, na verdade, só começou a partir do 7º dia. Então, a vida na criação, quando Deus formou o homem, só começou a partir do 7º dia. No 7º dia, Deus formou o homem no 6º. No 7º dia, Deus contemplou. Agora, a vida do homem, ou o Kairos, que é o tempo cronometrado do relógio, o Kairos, né? Aliás, o Cronos, o Kairos é o tempo de Deus. O Cronos, que é o tempo do homem, o Cronos, que é a vida do homem, que foi cronometrada de dia e noite. Então, o Cronos, né? Até o 7º dia atuou o Kairos, que é o tempo de Deus. E o Cronos, ele só atuou a partir do 7º dia. Então, a vida humana só começou a partir do 8º dia. Aí que conta o número do ciclo de vida do homem. Então, esse número do ciclo do homem é mostrado pelos gregos. Os gregos entenderam que o 8º dia que começou a vida, o ciclo de vida, ele é representado na representação grega por um 8 deitado. Um 8 deitado, ao invés de ser assim, ele é representado pelo ciclo da vida. O 8 deitado, ele representa o ciclo da vida. Então, os gregos entenderam perfeitamente o ciclo da vida. Você já viu cordão, colares, ou já viu o 8 deitado. Aquilo dali foi o entendimento perfeito grego, mostrando o ciclo da vida humana, que começou o primeiro dia foi no 8º dia. Então, no 8º dia, que foi considerado o ciclo de vida do homem, esse 8º dia foi o primeiro dia do homem, que é o ciclo da vida, que é o 8 deitado, que foi a representação entendida e descrita pelos gregos, né? Eles entenderam como ciclo da vida, o 8 deitado, o 8 deitado. Agora, vamos mostrar na palavra de Deus, Deus anunciando a vida e a morte na criação. Vamos lá, Gênesis 2:17, Gênesis 2:16 e 17, Deus mostrando o quê? A vida e a morte na criação, né? Nós já lemos, vamos ler de novo, diz aqui, ó. E o Senhor Deus, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, se o homem obedecesse a Deus, viveria eternamente. Mas a desobediência traria a morte. Que morte? Morte espiritual. Então, Deus está mostrando a vida e a morte. Veja que a árvore da vida está incluída
com as árvores que o homem poderia comer livremente. Já a do conhecimento do bem e do mal traria a morte. Então o homem poderia comer da árvore da vida. Junto com as outras árvores, o homem poderia comer da vida. Mas ele quis comer justamente da árvore da proibição, do bem e do mal, do conhecimento. Mas o fruto, a árvore da vida estava incluída com as árvores que o homem poderia comer livremente. Já do conhecimento traria a morte. Não o fruto, e sim o ato da desobediência desencadearia consequências espirituais e físicas. Deus não mentiu quando disse ao homem que ele morreria, pois o homem passou a morrer primeiro espiritualmente. E como consequência, após isto, a morte física. Então, vemos aqui, abençoado, vemos aqui a consequência do pecado do homem. Vamos ver agora uma referência. Vamos passar para a próxima parte. No próximo vídeo, na próxima parte, vou estar trazendo as referências bíblicas para vocês e prosseguindo para nós fecharmos esse entendimento. Paz seja dada a todos, porque é um pouco aqui, um pouco ali. O negócio está ficando bom. Paz.